Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. E no vídeo de hoje você vai aprender o efeito texto ao caminho aqui no Affinity Designer. Se você ainda não é inscrito, eu lhe convido a estar participando aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo para você estar evoluindo o seu design. E se você não deixou um like até agora, você pode estar deixando um like e com isso você me ajuda bastante a estar produzindo mais e mais conteúdos durante a semana para vocês. No Affinity Designer você vai criar o seu novo documento, pode ser na medida que você quiser. Eu coloquei aqui uma medida ampla para que eu tenha aqui um espaço a mais para servir como exemplo, tá bom? Esse efeito vai servir tanto para formas padrões aqui no Affinity Designer e também para formas modificadas feita aí a partir da ferramenta caneta, tá bom? Então vamos lá. Vou criar aqui primeiro uma elipse. Aqui eu vou centralizar e aqui vou fazer um retângulo. Isso, dessa forma. Aí o efeito ele vai ser aplicado justamente onde você selecionar. Então se eu vim aqui e não selecionar nada e vir na ferramenta de texto, ele não vai funcionar, tá bom? Então é com a ferramenta de texto artístico, tá bom? Que a gente faz esse efeito. Então eu preciso de estar uma camada selecionada. Aqui ele só vai marcar, tá vendo? Só vai marcar o alinhamento e não vai fazer nada. Eu venho aqui na elipse, clico e vou dar um zoom aqui para vocês observarem que ele vai mudar o ícone, tá vendo? Ele mudou um ícone para um texto com uma volta embaixo. Quer dizer que esse texto vai ser aplicado em volta do objeto selecionado. Então vamos clicar e você vai obter esse resultado aqui para você digitar o texto. Então vou colocar aqui, Affinity Designer. Pronto, está aqui o nosso texto. E vocês podem observar que temos aqui duas opções, uma de início de texto e outro de final de texto. Então, se eu quiser limitar o meu texto, ele vai vir só até aqui, tá vendo? Posso escrever quanto eu quiser aqui, que ele vai limitar apenas aqui, Vou colocar aqui, Ctrl A, Ctrl C, espaço, Ctrl V, e ele duplicou para o outro lado abaixo da forma, tá bom? Abaixo da linha quer dizer que aqui já acabou, tá bom? Então se você vir aqui e controlar, você regula até onde quer o final do seu texto, tá bom? Então vamos supor aqui, no caso, ele criou transparente, né? À esquerda, no caso, o alinhamento. Então vou vir aqui, vou posicionar até aqui, vou colocar no centro, tá bom? Isso aqui é a partir do alinhamento. E aqui também, na metade do círculo. Então eu venho aqui, clico 3 vezes no texto e venho até a opção de alinhamento. E aqui vai ficar alinhado o meu texto, tá bom? Aí no caso, se eu quiser tirar essa fonte e adicionar outra, eu venho aqui e seleciono o texto. Pode selecionar uma vez, Ctrl A, e venho aqui e adiciono outra fonte. Vou adicionar essa daqui e com relação ao tamanho você pode estar modificando por aqui. Tanto para configurações de tamanho padrão, ou você pode clicar, quando ficar azul assim, você pode ir com aquele scroll no meio do mouse de vocês, tá bom? Aquela rodinha do mouse, colocar para frente. E você vai ter aqui, tamanho personalizado para o seu texto, tá bom? Aí se você se perguntar, Breno, eu gostaria de esse texto também ficar aqui na parte de baixo. Então você vai selecionar, vai pressionar o Enter e ele vai fazer o texto a partir de baixo, na parte de baixo. Vou colocar de novo, Affinity Designer. Vou colocar aqui, vou limitar esses dois novos controles, esse daqui para cima e esse daqui, para cá. Aí ele vai ficar alinhado aqui e aqui. Feito isso, você já tem o seu texto praticamente na parte de baixo. Aí vamos supor que você não quer esse texto exatamente aqui, na parte de baixo, encostando nessa linha. Você pode vir fazendo o seguinte. Vou só retirar aqui o zoom. Não, deixa eu só aumentar aqui para vocês observarem bem. Isso. Deixa eu vir aqui e ajustar um pouquinho mais. Pronto. Vou selecionar aqui. Nesse caso, eu venho, seleciono o texto com Ctrl A e venho nessa opção aqui,
de linha de base. Ele vai estar como padrão em 0. E você pode estar regulando para dentro e também para fora, tá vendo? Ó? Então você pode estar criando seu texto. Na parte de cima praticamente a mesma coisa. Aí você pode estar fazendo esse efeito aqui, ó, mais na parte de fora, na parte de dentro aqui, ou começar ao centro. Ou depois você pode estar fazendo esse ajuste. Vou voltar aqui e vamos aplicar também nesse objeto aqui. Pessoal, um aviso aqui. Se vocês quiserem estar editando dessa forma, vocês editem antes de adicionar o texto, tá bom? Porque depois ele vai se tornar uma linha onde você vai estar apenas adicionando o texto. Então vamos supor que eu quero o canto arredondado desse retângulo aqui para estar adicionando o texto. Eu vou estar fazendo isso daqui antes de aplicar o efeito. Então vamos lá. Vou vir aqui, ó, letra C, para ir para a ferramenta de canto. Vou selecionar todos os cantos e vou arredondar. Deixa eu só fazer isso aqui. Isso. Aí no caso, deixa eu só verificar novamente. Isso. Pronto, tá tudo arredondado. Então eu venho aqui, ó, vou novamente na ferramenta de texto e vou selecionar. No caso, ó, da elipse, ele pegou a partir da borda da elipse. Porém, no texto ele vai funcionar um pouquinho menor porque a gente já tirou aqui, ó, a característica inicial da elipse, do retângulo, né? Então aqui ainda havia retângulo. Então a gente arredondou, mas ele vai pegar aqui como principal a borda onde estava selecionado o objeto original, da forma original. Então você seleciona, vai marcar aqui e aqui você digita Affinity Design. E vou novamente colocar aqui, ó, dessa forma. E eu venho aqui 3 vezes e vou alinhar. E assim eu tenho o meu texto. Se você quiser apenas esse texto aqui, ó, na parte de dentro você pode selecionar assim e também selecionar essa opção aqui de reverter demarcador de texto. Então você seleciona e aqui ele vai reverter o texto para você. Você pode estar controlando ele, colocando ele até de cabeça para baixo, tá vendo? Ó? Dessa forma. E você faz esse tipo de efeito com relação às formas dessa maneira. Caso você tenha feito aqui, ó, esse efeito com a caneta, é só fazer aqui, ó, uma volta, só para exemplificar. Com a caneta vai ser praticamente a mesma coisa. Ó, tá aqui a curva selecionada e você vem em ferramenta de texto, ele vai aparecer essa mesma opção. Então você seleciona e digita o que você quiser. Affinity Designer. Pronto. E aqui você controla, tá bom? Início e final do texto. Então, pessoal, o efeito de hoje foi esse, né? A dica que eu gostaria de estar passando para vocês é essa. Deixa eu só voltar aqui. Isso, até chegar ao ponto inicial. Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Esse efeito aqui pode ser aplicado em vários tipos de projeto. É bem versátil esse efeito. Vai servir também para o digital, mas é bem utilizado nas impressões, tá bom? Valeu por ter acompanhado a aula aqui até agora. Se você não deixou um like, deixa o like que isso me ajuda bastante. É só descer o vídeo e com um segundo você faz essa contribuição para que mais pessoas consigam achar esse conteúdo para estar obtendo mais informações sobre o software. É um software bem completo aqui que você pode estar utilizando tanto no digital e também em gráficas. Então, pessoal, muito obrigado por assistir e valeu. Até a próxima aula.